Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar hoje a falar de um assunto extremamente relevante em aplicações nas engenharias, extremamente relevante para o próprio desenvolvimento da matemática, da física, que é o assunto que é o conceito de derivada. Então, a aula de hoje é uma aula introdutória que a gente vai falar das interpretações da derivada, do significado da derivada em vários contextos. E ela é importante para a gente ter noção do que a gente está fazendo ao longo do curso quando a gente calcula derivadas. Tá? Isso em outras disciplinas do curso de vocês provavelmente vai aparecer. E então não só saber fazer a conta, mas entender o que ela significa, vai ser fundamental para que você compreenda o assunto que está sendo tratado. As ideias de derivada permeiam teoria de controle, teoria de potência, enfim, diversos segmentos das engenharias que a gente está tá participando. Então, vamos falar dos conceitos. Hoje a gente vai dividir essa aula introdutória, né, entre trabalhar com o conceito geométrico de derivada. A gente vai falar também de um aspecto físico da derivada e falar depois de taxa de variação, que é entender a derivada mais do ponto de vista da função do que da geometria ou da aplicação de fato dela, tá bom? Então, vamos começar bem devagar. Vou pro cantinho aqui da tela. Vamos começar bem devagar falando sobre as ideias de derivada. Então, o conceito, a ideia principal que a gente vai trabalhar agora nesse início é a ideia de olhar geométrico. É uma ideia geométrica do que significa derivada. E essa ideia de derivada, especialmente essa geométrica, ela é motivada por um problema. Problema que muitos matemáticos tentaram resolver, né, que é um problema essencialmente geométrico, que não tem aplicação física nenhuma. O problema é o seguinte: qual é a equação da reta R? Então, existe uma reta que a gente está denominando de R, que tangencia a curva definida por f de x no ponto A, f de A. Então, vamos fazer um desenho para explicar qual é o problema aqui. Então, eu tenho aqui uma função. Eu vou escrever o gráfico de uma função genérica, né? Mas esse conceito serve para qualquer tipo de função. E aí eu tenho o gráfico dessa função aqui, assim, uma coisa mais ou menos isso. E um pontinho no meu domínio da função, no x, que a gente está denotando por A. E um outro ponto, que é a imagem dessa função, que é meu f de A. Certo? Então, as coordenadas desse ponto que está aqui, né, são coordenadas A e f de A. Qual que é o problema? Eu quero encontrar a equação da reta que passa por f de A tangenciando a curva. Então, existem várias retas que passam por f de A. No caso, eu quero aquela que passa por f de A e tangencia a curva. Então, por exemplo, essa daqui. Seria essa daqui, no caso. Ok? Então, imaginando que isso é uma reta, né? Eu quero encontrar qual é a equação dessa reta. E o problema ele é difícil, porque para algumas curvas, a gente pode pensar numa geometria e conseguir encontrar. Mas eu defini uma metodologia genérica que para qualquer função f de x, eu consiga, né, esse daqui é o gráfico da minha função f de x. Para qualquer função f de x e para qualquer ponto A dado, eu consiga calcular essa reta, não é um problema trivial. Tá? Então a gente vai tentar abordar, vai tentar fazer uma estratégia para conseguir chegar na equação dessa reta que eu estou apresentando aí para vocês. Para a gente conseguir fazer isso, vamos trabalhar e vamos, antes de qualquer coisa, revisar um pouco o que é a equação da reta. Então, a equação y menos y0 igual a m vezes x menos x0 é a equação de uma reta.
que passa pelo ponto x0, y0 e tem coeficiente igual a m. Esse coeficiente é coeficiente angular igual a m. Tá? Então, essa expressão que eu tenho aqui, sempre que eu escrevo uma equação desse formato, onde x é a variável, né, e x0, m e y0 são valores reais dados, e eu ponho o gráfico dessa equação, o gráfico dessa equação sempre vai ser uma reta. E toda reta pode ter associado uma equação desse tipo. Então, querer descobrir quem é a reta R é a mesma coisa que dizer, é a mesma coisa que querer descobrir quem é essa equação que está aqui da reta que tangencia o gráfico no ponto A. Veja, uma coisa interessante para esse problema específico é que eu já sei um ponto da reta que eu quero encontrar. Eu quero encontrar essa reta vermelha R, né, que a gente está denominando de R ali, e eu sei que ela passa por esse ponto A e o ponto F de A. Então, eu posso substituir, né, o que no meu problema aqui eu estou chamando de x0, y0, eu posso substituir por A, F de A. Então, a reta que eu quero encontrar, ela tem o formato y menos f de a igual a m x menos a. Posso passar o f de a para o outro lado, só para isolar o y, né? Ficar de uma maneira mais comum, mais m vezes x menos a. Ora, então para encontrar a reta que a gente quer, que a gente tanto quer, eu só preciso saber quem é esse m. Então, no fundo, o meu problema se resume a encontrar quem é o m que está aqui. O m, como eu coloquei para vocês, ele é o coeficiente angular da reta. O que isso significa? Né? Esse é um conceito também lá do ensino médio, que, basicamente, a gente pode explicar assim. Suponha que você tenha uma reta, né? Essa reta, obviamente, ela não tem nenhuma limitação em nenhum dos dois extremos, então vamos pensar genericamente que ela corta o eixo assim, tá ok? E essa reta sempre forma um ângulo θ com o eixo x, né? Sempre forma um ângulo θ com o eixo x. E aí, o meu m, ele não é esse ângulo θ. O meu m, ele é a tangente desse ângulo θ. Tá? E isso é muito importante. O conceito de derivada que a gente vai trabalhar ao longo do curso inteiro gira em torno dessa ideia, né? De que o m, e esse m daqui a pouco vocês vão ver, é a derivada que a gente tanto quer encontrar, ele é o coeficiente angular, e ele é a tangente desse ângulo θ. Se vocês notarem, quanto maior for esse ângulo, ou seja, quanto mais próximo essa reta for da perpendicular com o eixo x, né, sendo daqui o eixo x e o eixo y, maior vai ser esse m, porque maior vai ser a tangente. Se essa reta for horizontal, esse m vai ser igual a zero, porque o ângulo θ vai ser nulo. Se essa reta for decrescente, né, se essa reta for assim, por exemplo, esse ângulo vai ser um ângulo negativo e, portanto, a tangente vai ser negativa. Tá? Então, isso já vai dizer muito sobre a reta que a gente quer encontrar. Então, essencialmente, para eu poder resolver esse problema inicial, que é encontrar a reta que tangencia o gráfico no ponto A, f de A, eu tenho que encontrar no fundo quem é o coeficiente angular dessa reta. Porque um ponto por onde ela passa, o próprio problema já nos fornece. Tá bom? Então, a ideia é que a gente desenvolva uma metodologia para encontrar essa reta agora aqui nos próximos momentos da aula. Vamos fazer isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai tentar fazer a dedução dessa equação da reta. Deixa eu escrever aqui um pouquinho. Vamos considerar um ponto x diferente do ponto A, onde eu quero calcular a reta que tangencia, né? Então, a gente pode pensar num gráfico assim, ó. Vou desenhar um gráfico. Deixa
Deixa eu ver quanto de espaço eu tenho, que eu tenho bastante espaço. Vou fazer um gráfico grande. Tá? E aí eu vou pensar numa curva genérica aqui. Beleza? E vamos supor que eu quero encontrar a derivada. Vou fazer de vermelho para destacar um pouquinho. No ponto A. A gente vai se adaptando aqui com a tecnologia. Com o tempo vamos ficando mais rápido. Mas por enquanto a gente vai ficando devagar mesmo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Beleza. Então, vou pegar tentar fazer uma tractana. Então, vamos supor que eu tome um ponto X arbitrário que não seja A. Então, vou pegar esse ponto X aqui. Ó. Esse ponto X está aqui. E ele tem como imagem... f de x, obviamente. E aí, eu posso imaginar que existe uma reta, obviamente, que ela passa por esse ponto, vou fazer melhor, que eu tinha desenhado, né? E por esse ponto, outro ponto que está aqui. Não gostei, vamos apagar isso aqui. Pera aí. Fazer de novo. Tem uma reta que passa aqui. Pronto. Por esses dois pontos. Vou chamar essa reta aqui de R1, tá bom? Bem, não é difícil calcular o coeficiente angular dessa reta, né? O coeficiente angular dessa reta, ele é a tangente do ângulo que essa reta forma com essa horizontal. Veja que essa retinha, esse desenho que eu fiz aqui, ele é paralelo ao eixo X, deveria ser paralelo ao eixo X. Então, se eu quero calcular o coeficiente angular de R1, no fundo eu quero calcular quem é a tangente desse θ. Então, chamando o coeficiente angular de R1 de MR1, o que eu tenho que calcular é a tangente desse θ. Vamos chamar ele de θ1 aqui. Ó. Que isso daqui é a tangente desse θ1. Quem é a tangente de θ1? Se vocês notarem, o que eu desenhei aqui acaba formando um triângulo retângulo, né? Isso daqui é um triângulo retângulo. Né? Então a tangente de θ nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso em termos do que a gente escreveu no gráfico, meu cateto oposto é esse tamanho que está aqui. Esse tamanho eu posso imaginar que ele é f de x menos f de a. Esse seria o nosso cateto oposto. E o meu cateto adjacente é esse tamanho que está aqui, essa distância, que seria x menos a. X menos a. Então, esse MR1, que seria o coeficiente angular dessa reta R1, ele pode ser dado por essa expressão. Bem, eu posso imaginar agora que eu vou aproximar meu ponto X do meu ponto A. Tá? Vamos pensar que esse cara aqui que a gente fez... Não, ok, pode ser desse jeito. Então, se eu me aproximar o ponto X do ponto A, vamos supor que agora o meu ponto X... Vou pôr ele de outra cor aqui, para ficar um pouco mais claro. Pensar que o meu ponto X está aqui, ó, agora, azul. E aí, agora a minha função, a minha reta, que eu quero calcular, que eu vou chamar de R2, é uma reta que passa por esse ponto e por esse. Aqui. Tá ok? Essa aqui é R2. Se eu quiser calcular o coeficiente angular de R2, MR2, ele é a tangente de θ2. Quem seria θ2? θ2 seria o ângulo formado agora aqui. Né? E isso é igual ao f de x menos f de a.
dividido por x menos a. Então veja, à medida que o meu x vai se aproximando de a, essas retas R1, R2 que estão aqui e outras que vão acontecendo, elas vão se aproximando da minha reta que eu tanto quero encontrar, que é a reta, vou fazer aqui de laranja, que é a reta que tangencia o gráfico aqui. Vou chamar de reta R. Então, se vocês notarem, à medida que o meu x vai se aproximando de A, essa reta escrita da maneira que eu passei para vocês, ela vai se aproximando da reta R que eu quero encontrar. Então, fazer meu x se aproximar de A, né, aí eu posso falar em outras palavras. Quando x tende a A, as retas que eu estou desenhando tendem à reta R. E essa palavra tende, a gente lembra de limite, né? Então, o coeficiente angular da reta R, que eu vou chamar de M, agora vou até escrever aqui então para deixar isso registrado, né? Seja M o coeficiente angular de R, então esse meu M que eu quero estimar, ele é o limite para x tendendo a A, ou seja, x se aproximando de A, de f de x menos f de A, dividido por x menos A. Então, eu acabo, dessa maneira, resolvendo esse problema aqui de cima, né? Vamos ver aqui o problema da página anterior. Porque esse problema de encontrar a reta que tangencia o gráfico com qualquer função, a gente viu aqui que ele se resume a ter que encontrar o m. E o m, segundo o que a gente viu agora ali na próxima essa página, é dado por essa expressão aqui, que no fundo é um limite, né? Então eu vou até a gente escreve esse m. E esse m que a gente acaba de encontrar é o que a gente chama de derivada da função no ponto A. Então, a gente denota dessa maneira, e eu vou escrever grande porque isso de fato merece destaque. A gente fala que f' de A é igual ao limite de x tendendo a A. Nossa, peguei uma coisa estranha aqui. Mas é ok, isso mesmo. X tendendo a A de f de x menos f de A dividido por x menos A. Então, a minha fórmula importante é essa daqui. A gente vai ver que a gente pode reescrever essa fórmula de maneira equivalente de uma outra maneira, mas esse m que eu quero encontrar é o que a gente vai chamar, né? Isso tudo aqui é igual ao m que a gente encontrou aqui antes. É a minha derivada. Então, a minha derivada é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico no ponto AF de A. Eu sei que é bastante informação, então cabe uma reflexão sobre isso, rever esse trecho que eu estou gravando agora, para vocês entenderem bem esse conceito. Mas o problema, no fundo, ele é simples. Eu tenho que encontrar uma reta que tangencia o gráfico. No fundo, o meu problema seria encontrar essa reta laranja que está aqui. Esse processo que eu fiz, ele não vai precisar ser repetido. Eu fiz aqui só para demonstrar o motivo dele, né? O porquê que ele funciona. Então, para vocês conseguirem encontrar essa reta R, o que vocês têm que encontrar é esse limite que eu escrevi aqui embaixo para vocês. Obviamente, sempre que vocês tiverem um problema desse, essa função f de x é dada, né? Então, e o ponto A também, né? Então, para concluir essa parte, a gente escreve, só para ser um pouco mais formal, sendo assim, f' de A é o que a gente denomina de derivada de f em A. Esse em A é importante, porque quando eu estiver trabalhando com a função, a derivada da função, ela depende do ponto onde eu estou calculando essa derivada. Então, nós vamos ter, daqui a pouco, um conceito de derivada da função. Quando eu falo derivada da função, eu estou obtendo uma outra função. Agora, hoje, na aula de hoje, o nosso conceito é de derivada da função num ponto. Então, a derivada da função num ponto A, genérico, é dada por essa expressão aqui de cima que eu
fiz aqui para vocês, né? E ela representa o coeficiente angular da reta R que tangencia f de x em f de A. Então, é isso. Vamos ver aqui um exemplo, na verdade, dois exemplos que a gente pode fazer para ilustrar esse processo que eu estou mostrando para vocês. Então, o primeiro exemplo é: encontre a equação da reta tangente ao gráfico da equação y igual a x² no ponto 1, 1. É um exemplo muito simples. Eu vou desenhar para a gente entender o problema, mas usualmente a gente nem vai precisar desenhar. Então eu tenho, qual que é o gráfico dessa equação, né? Isso é uma parábola que corta o ponto 0, 0, uma parábola bem simples, e tem um gráfico mais ou menos desse jeito. Tá? Vamos supor que o meu ponto 1 está aqui, então aqui é o ponto 1, e aqui a imagem, que também vai ser 1 no caso, né? Por isso que a gente está calculando o ponto 1. Obviamente esse ponto tem que pertencer à curva, se não pertencer à curva não faz sentido fazer o cálculo da derivada. E o meu objetivo é calcular o coeficiente angular, ou melhor, calcular a equação dessa reta que está aqui. Então, como que a gente poderia começar esse cálculo, né? Então, a equação da reta, a equação genérica da reta, como a gente viu, é x menos x0. Então, é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. A gente já sabe, esse x e esse y0, x0 e y0, é um ponto por onde a reta passa. A gente sabe que essa reta passa pelo ponto 1, então eu posso substituir. Posso escrever y igual, eu já vou passar um para o outro lado, então fica 1 mais m x menos 1. Então, para eu resolver o meu problema, encontrar a equação, eu preciso encontrar o m. E o m a gente viu que é a derivada dessa função no ponto de interesse, que no nosso caso é o ponto 1. Então, no fundo, esse m que eu quero encontrar, ele é a f' em que ponto? No ponto 1. Então, escrever f' de 1. É a derivada da função no ponto 1. E isso é o limite para x tendendo ao meu ponto A, que nesse caso é 1, de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Ora, esse limite, vamos fazer uma coisinha aqui, ele é igual ao limite para x tendendo a 1 de, quem que é f de x, no nosso caso? X². Quem que é f de 1? Quanto vale a função no ponto 1? É 1. Dividir por x menos 1. E agora a gente tem um problema de limites, por isso que a gente aprende limites antes, né? A gente aprende limites antes por isso, para a gente conseguir fazer essas contas. E esse limite, normalmente, ele cai numa indeterminação do tipo 0 sobre 0, que é o que está acontecendo agora, né? Quando x tende a 1, tanto em cima como embaixo vai para 0. Preciso eliminar essa indeterminação. Então, eu posso escrever isso como limite de x tendendo a 1 de x menos 1, x mais 1. Então, eu reescrevo a expressão de cima, fatorando ela em dois polinômios de grau 1, dividido por x menos 1. Veja, agora eu posso, abusando um pouco da notação, cortar esse termo com esse termo, e a minha indeterminação está eliminada. Então, esse limite que eu estava antes querendo calcular, ele é equivalente a calcular o limite de x tendendo a 1 de x mais 1. E esse limite você calcula bem, que ele vale 2. Tá ok? Então, a resposta é que o meu m é 2. Ou seja, a minha equação da reta é y igual a 1 mais 2 vezes x menos 1. Eu posso rearranjar isso aqui, escrever de maneira mais bonitinha, mas isso já é suficiente, eu já encontrei a equação da minha reta. Quem que é esse 2? O que esse 2 significa, né? Esse 2 é a tangente deste ângulo θ que está aqui, né? Se esse ângulo é θ, isso implica então que a tangente de θ, pelo que a gente calculou, é 2. E, de fato, a gente pode ver que o 2 é a tangente de um ângulo que é positivo, né? E isso indica que essa reta ela é crescente, né? Ela forma um ângulo positivo com o eixo x. Então, estou falando isso porque a derivada da função num ponto nos traz algumas informações sobre como a função se comporta naquele ponto. Então, isso é importante a gente já ir analisando. Tá ok? Então, esse problema está resolvido e a resposta é essa equação que está aqui. Bem simples.
Agora é mais um problema similar, né? Então, eu nem vou fazer agora o gráfico, eu já vou calcular direto a derivada, porque a gente já sabe que a equação da reta é y menos um ponto por onde ela passa, e aqui está escrito que ela passa pelo ponto 3 e 1, que é nesse ponto que eu quero calcular a derivada. Então, eu pego a coordenada y desse ponto, faço y. Aqui a equação genérica da reta seria assim, né? Então, esse cara aqui vai ser o meu y0, e esse cara que está aqui vai ser o meu x0. Então, vai ficar y menos 1 igual ao coeficiente angular que eu ainda vou calcular, x menos x0, que é 3. Então, eu tenho que calcular esse cara aqui. Quem que é esse cara? É a derivada no ponto x que eu quero calcular. Então, veja. Eu quero saber qual é a equação da reta tangente nesse ponto 3, 1. Então, a coordenada x do ponto 3, 1 é 3. Então, no fundo, quem eu quero encontrar, o meu m, é o f' de 3. É a derivada no ponto 3. Pelo que a gente viu, isso é o limite de x tendendo a 3 da f de x menos f de 3 de x menos 3. Em cima, a f de 3 é 3 sobre x menos 1. A f de 3 vale 1. X menos 3. Agora a gente... Opa, só esqueci de colocar o limite aqui. A gente se empolga. O limite de x tendendo a 3 de 3 sobre x menos 1 dividido por x menos 3. Igual eu tinha feito. E agora a gente tem que calcular esse limite. Como é que a gente pode fazer para calcular esse limite? Existem algumas maneiras, né? Não existe uma única forma. Então vamos calcular aqui fazendo MMC. Então isso vai ficar limite de x tendendo a 3. Aqui em cima vai ficar 3 menos x dividido por x. Isso tudo dividido por x menos 3. Ok? Eu posso imaginar que esse x menos 3 também está sendo dividido por 1. Isso então é uma divisão de frações. Uma divisão de frações, eu posso escrever isso como limite de x tendendo a 3. Né? Aqui é tendendo, faltou a setinha. De x tendendo a 3. Copio a de cima. 3 menos x dividido por x. Vezes a de baixo invertida. Qual que é a fração de baixo? X menos 3. Desculpa, invertida. Então vai ser 1 sobre x menos 3. Veja que essa expressão aqui e essa expressão aqui, elas são iguais, só que com o sinal trocado. Se eu multiplicar de cima por menos 1, ela fica igual a de baixo. Assim, da mesma forma embaixo. Se eu multiplicar por menos 1, ela fica igual a de cima. Então, eu posso, né, só para ficar bem claro, porque eu sei que às vezes a dificuldade é bem nessas coisas, limite de x tendendo a 3, posso reescrever isso como sendo menos. Agora aqui eu vou inverter essa primeira, tá vendo? Ó? Vou fazer menos x menos 3 dividido por x vezes 1 sobre x menos 3. Agora essa é igual a essa, pode cortar. Isso dá limite de x tendendo a 3 de menos 1 sobre x. Isso dá menos 1/3. Então, menos 1/3 é o coeficiente angular daquela reta no ponto 3. Então, a minha resposta é a reta, não esqueçam disso, é y igual a esse 1 que estava aqui. Eu vou passar para o outro lado, vai ficar, era menos 1, vai virar 1, mais o m, que é menos 1/3, então, na verdade, vai ficar menos 1/3 vezes x menos 3. E essa é a equação da reta. Então, a interpretação geométrica da derivada que eu tinha para apresentar para vocês era essa. O que a gente vai fazer agora na próxima vai ser ter um olhar físico para a derivada, né? Uma interpretação física para a derivada. E isso a gente vai fazer com calma daqui a pouco.